Paz do Senhor Jesus, povo de Deus abençoado. Deus tem algo especial para mim e para a tua vida, na manhã deste dia. Amém? Eu quero deixar para você uma palavra de Deus que está no livro de Mateus, capítulo 14, verso 22. Quando Jesus, ele anda por cima do mar. Você pode estar no meio de uma tempestade, mas hoje Jesus, ele te convida e ele te chama. E olha o que diz a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia da multidão. E despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ele ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu não sei como está o vento aí na sua vida, eu não sei qual é a tua situação, mas quando a situação está crítica, perigosa, parece que não vai ter mais jeito, Jesus ele entra para te entregar a vitória. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo, para que eles viram Jesus caminhando por sobre as ondas do mar revolto. Eles falaram: não, é um fantasma. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E Jesus está dizendo para você neste dia: ei, tem bom ânimo, não tenhais medo, sou eu mesmo que estou contigo nesta situação, nessa tempestade, nesse mar revolto. Aleluias. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se tu és o Cristo, manda-me ir contigo por cima das águas. E Jesus, sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir. Aí Jesus disse: vem, Pedro. Pedro desce do barco e começa a andar com Jesus. Ele começa a andar sobre as águas. Mas Pedro sentiu o vento forte. E quantas vezes nós sentimos o vento forte na nossa vida? E Pedro sente o vento forte, ele teve medo. E ele começa a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estende as mãos, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que duvidas? E quando subiram ao barco, acalmou ao vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E esse Jesus hoje, ele entra no seu barco, ele entra na tua casa para lhe dar a vitória, para entrar nesta situação de dificuldade sua. Ele fala: ei, filho, vem comigo, caminha sobre as águas, mas se você afundou, ele te segura nas mãos, ele entra no barco e ele te dá a vitória. Não tenha medo, Jesus ele está no controle. Jesus disse imediatamente: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 27. Os discípulos, eles estavam no meio da tempestade. Quem sabe você está no meio de uma tempestade, num mar agitado, assaltados pelo medo. As ondas açoitavam o barco dos discípulos e o naufrágio parecia ser um desfecho inevitável daquela tragédia. Quando a esperança de salvamento já havia dissipado, havia acabado, Jesus foi ao encontro deles, andando por sobre o mar revolto. E Jesus hoje ele vai ao teu encontro, andando por sobre esta situação, por sobre esse mar revolto, e ele te dá a vitória. E ao verem-no, mais assombrados ficaram, tomados de medo. Aí Jesus se apresenta para ele, eles gritaram: é um fantasma. Jesus diz: não, sou eu, tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Aleluias. Jesus vislumbrou na tempestade mais avassaladora
dentro deles. E hoje Jesus, ele se apresenta dentro da tua alma para te dar a vitória, para te curar, para te livrar, para te libertar. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, se é uma enfermidade, se é uma separação, se é uma dor, seja lá o que for na vida financeira, o Senhor, ele te contempla, ele te visita no meio dessa tempestade para entregar a vitória para você. O maior problema deles era a circunstância, não era a circunstância, mas o sentimento. Jesus os liberta do medo com a sua presença e com a sua palavra. Hoje Jesus te liberta deste medo, dessa circunstância. Aleluias. Jesus, ele vai te libertar dessa circunstância tempestuosa e Jesus caminha sobre as águas. Jesus estava mostrando que as ondas podiam conspirar contra os seus discípulos e estavam literalmente debaixo dos seus pés. Essa tempestade está debaixo dos teus pés. Ele é maior que os nossos problemas. Nós não precisamos ter medo. Jesus está no controle. Não tenha medo. Jesus está no controle. E aí, escreva aqui embaixo: eu não tenho medo. Jesus está no controle. Jesus está no controle. Escreva aqui abaixo: Jesus está no controle. Você que ainda não é inscrito neste canal, tem um botão aqui embaixo, se inscreva. Clica lá no sininho em todas e deixa seu joinha e compartilha. Tem mais alguém que precisa entender que no meio do mar revolto, Jesus está no controle. Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma o mar. Ele está no controle. Ele tem o controle e ele já preparou a tua vitória. Ele entra no teu barco, a tempestade cessa, se acalma e ele te dá a vitória. Fica de posse do teu milagre, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.